Senhoras e senhores, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal, de acordo com a resolução número 254 de 2013, eu solicito à vereadora Fabiana que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, eu solicito os novos vereadores que fiquem de pé. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Leitura de hoje é do livro 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Antes de dar início à ordem do dia, eu convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira, dia 22, às 19 horas, onde nós iremos votar um projeto de lei número 73/2014. Você não vai estar... Com 20 horas, pode ser? Estão de acordo? De manhã? Manuel, como é que está? Podemos marcar para as 11 horas da manhã? Fica mais fácil? Ou mais cedo? Como é que vocês querem? Eu gostaria de ouvir os senhores, então. 9 horas da manhã? Combinado, então. Convocado para as 9 horas da manhã, segunda-feira. Passamos, então, na ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos em mão o projeto de lei do Executivo número 060, que estima a receita fixa despesa do município de Viradouro para exercício de 2015. O projeto recebeu uma emenda modificativa de autoria do vereador Manuel Brandão e recebeu também uma subemenda de autoria do vereador Julimar. Eu solicito a primeira secretária que faça a leitura da subemenda, bem como da sua justificativa. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer ao projeto. O projeto de lei 60 de 2014 estima a receita e fixa a despesa do município de Viradouro para o ano de 2015. O projeto em tela encontra-se devidamente formalizado, escrito, é esse mesmo. De acordo com a norma da lei das leis, não é esse. Esse aqui é um parecer da comissão. Parecer. A emenda está aqui. Ah, tá aqui, é que estava do Manuel por cima, desculpa aí. Uma emenda do Manuel. Emenda modificativa ao projeto 60 de 2014. Modifica o inciso 3º, o inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei 60 de 2014, que estima a receita e fixa a despesa do município de Viradouro para o exercício de 2015. Artigo 1º. Fica modificado os itens 6 e 99 do inciso 3 do artigo 3º do projeto 60 de 2014, passando a ter a seguinte redação. Segurança Pública, R$500 mil. 99. Essa é a emenda. Aí falou para ler a emenda do Manuel e aí depois a subemenda. O projeto está. Tinha que colocar, né? Realmente. Não está em pedido de urgência. Não está? Ah, não está não, vereador. É o orçamento, não está. Só os outros dois projetos que estão, né? Então é a subemenda primeiro.
Então, tá. Subemenda modificativa ao projeto de lei 60 de 2014 do Executivo Municipal. Modifica a emenda modificativa que tem por objetivo modificar o inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei 60 de 2014. Artigo 1º. Ficam modificados os itens 6 e 99 do inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei 60 de 2014, passando a ter a seguinte redação. Segurança Pública, 158 mil. Reserva de contingência, 3.780.000. Parágrafo único. Fica alterado no projeto e em seus anexos tudo o que se fizer necessário para recepcionar a mudança proposta no caput deste artigo. Câmara Municipal de Viradouro, 17 de dezembro de 2014. Julimar Pelizari, vereador. Justificativo. Excelentíssimo senhor presidente e demais colegas. Para melhor apreciação à emenda ao projeto de lei 60 de 2014, foram buscadas informações suplementares junto ao Executivo Municipal, o que nos fez chegar à conclusão sobre a impossibilidade de aprovação da emenda pretendida, que dispõe ao item 6 do inciso 3, artigo 3º, o valor de R$500 mil, subtraindo a diferença entre este valor e os R$108 mil propostos inicialmente do item 99. Do valor de R$3.830.000 inicial apresentado pelo projeto de lei para o item 99, reserva de contingência, apenas R$250 mil são de uso exclusivo da administração direta, item que devem ser previsto no orçamento de acordo com as normas vigentes, como da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, número 3.175 de 2014, em seu artigo 7º, dos quais, com a subemenda apresentada, poderá ser realocado R$50 mil para o item 6. O restante se trata de reserva de contingência do Instituto Municipal da Previdência, INPREV, sendo de utilização exclusiva daquela autarquia municipal. Como o INPREV possui receita relativamente positiva em relação à sua despesa, esses valores são alocados como reserva de contingência. A receita verificada não utilizada dentro do exercício ficará reservada para suportar futuras demandas com aposentados e pensionistas. Em hipótese alguma, a administração direta poderia se utilizar de dotações ou receitas daquela autarquia municipal para aplicação em área de sua atuação, como é o caso da segurança pública. Ademais, de acordo com o artigo 2º da Lei 3.190 de 2014, as receitas do FM, do Fundo Municipal de Segurança Pública, além das consignadas da Lei Orçamentária Anual e dos seus créditos adicionais, são constituídas por repasse do Estado e da União, destinados à área de segurança pública, às doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de seus recursos, as doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e de organizações governamentais e não governamentais, as transferências de recursos de financiamentos oriundos dos Fundos Nacional e Estadual de Segurança Pública, entre outras. Câmara Municipal de Viradouro, 17 de dezembro de 2014. Julimar Pelizari, vereador. Agora tem que ler a... Ah, tá. Coloca a subemenda em discussão. Vereador Julimar, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, os funcionários da casa e ao Leandro, né, que presença sagrada. A respeito dessa subemenda, eu até tive conversando já, adiantando ali o Manuel, que eu também não tinha conhecimento, foi retirado pelo Executivo para chegar numa análise. E segundo, eu conversando com o jurídico, o que dá para ser feito, Manuel, e eu acabei concordando com eles, entendendo a questão, é que na própria justificativa, a gente vai poder entender aqui, que esse valor de 3.830 se refere à administração não direta, né? A direta seria do Executivo. Então, seria
da administração direta 250 mil, sendo demais ficando um valor de 3.780.000 da reserva de contingência, mais do Imprev e parece que o SAVE. Então, assim, desses 250 mil, a gente entrou num acordo de tirar, então, 50 mil, no mínimo 50 mil, para reforçar aqui a segurança pública, que daria um valor de 158 mil. A gente sabe que realmente é um valor que ainda não dá para iniciar o que a gente sonha e quer fazer, mas na sequência, o prefeito tinha dito para a gente, no caso para mim também, que tinha feito aí um pedido junto ao governo do estado, a implantação das câmeras, né, que tem até um nome aqui, estou procurando, chama Detecta, né, Detecta em tecnologia de ponta, permite aprimoramento da inteligência policial no combate ao crime. Foi protocolado lá, realmente ele mandou para a gente conferir aqui, existe um protocolo junto, né, com o governo do estado, e segundo o próprio prefeito, com um relacionamento bom com o governo do estado, provavelmente esse ano que entra a gente deve conseguir. Então, conseguindo isso aqui, a gente ainda fica com essa reservinha aqui, que a gente pode estar pensando em algo diferente. E ajudar também o prefeito aí, não sei de que forma a gente cobrar essa questão aqui, ver se a gente consegue isso. Então, realmente, a justificativa é só essa, é que de 250 mil foi retirado 50 mil, ficando 158 mil na segurança pública. Obrigado. A palavra continua em discussão. Vereador Manuel, com a palavra. Senhor presidente, muito boa noite. Muito boa noite também aos demais vereadores presentes. Cumprimento os funcionários da casa, Leandro aqui presente, minha esposa Keila que acaba de chegar, e aqueles que nos acompanham pela internet. Nobre vereador Julimar, eu gostaria de iniciar agradecendo a sua dedicação na questão que estamos a debater. Eu havia prometido, a partir dessa tribuna, em momento oportuno, que se Vossa Excelência costurasse um acordo em nome da comissão que preside, qual seja a comissão de orçamento, costurasse um acordo com o Executivo Municipal, eu retiraria a minha emenda de tal maneira que poderia até a sua funcionar como uma emenda. Mas Vossa Excelência preferiu ser subemenda e eu quero aqui confessar a minha ignorância quanto a este fato de que uma parte da reserva de contingência seja do Imprev. Eu não tinha esse conhecimento e não sabia que assim funcionava de tal maneira que não pudesse ser usada pelo Executivo. Mas ainda acho que o Executivo deveria ter apontado outro meio, outro departamento do qual conseguisse tirar um pouquinho mais de verba, além dos 50 mil reais. Mas Vossa Excelência conseguiu 50 mil. Então está valendo. Se consegue, já melhora alguma coisa, né? Eu acho que nós que participamos da comissão, Fabiana, o Lindóia, nós queríamos mais, mas já que não pode ser mais, que seja os 50 mil. Eu me dou por satisfeito com os 50 mil conseguido, muito embora tenha aqui uma preocupação que gostaria de passar para que, se os colegas conseguirem explicar, eu ficarei satisfeito, e caso não consiga, que nós investiguemos a situação. Se nós temos 3.830.000 de reserva de contingência para os casos emergenciais, mas desses 3.830.000, somente 250.000 é de recursos do próprio Executivo, e aqui na justificativa falou que de maneira nenhuma o Executivo poderia lançar mão disso, porque ficaria para possíveis questões relativas às aposentadorias, etc., eu temo o seguinte: então, se vier, Deus ajude que não, a acontecer de fato uma catástrofe, nós estaremos perdidos, porque só teremos 250 mil. Do restante,
Está aí ilusoriamente. Se vier a acontecer então uma catástrofe, essa é a interpretação minha, que agora me causa uma preocupação. Se assim é, se fosse de 3 milhões, você tirar 400 mil, sobraria bastante. Agora, de só 250 mil, nós já tiramos 50, só ficou 200. Deus ajude que não dê uma chuva um pouco mais forte, ou uma seca um pouco mais forte, ou um desastre qualquer, porque estaremos à mercê, sem esse recurso para nos socorrer. Então fica essa preocupação, mas de antemão me declaro e me posiciono favorável à subemenda, sabendo que a sua aprovação faz com que a emenda deixe de tramitar na casa, fique prejudicada, como se diz na linguagem do nosso regimento. Muito obrigado. A palavra continua em discussão. Coloca a subemenda em votação. Os favoráveis para a primeira comissão, os contrários se manifestem. A subemenda foi aprovada por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei. Não, fica prejudicada, né? Eu vou suspender a minha sessão por 5 minutos. Reabrindo a sessão, vamos então votar o projeto. Agora, com certeza. Colocamos então depois a secretaria faz as devidas correções e coloca na ata constando que o vereador Manuel Brandão faz parte da subemenda. Todos os membros da comissão? Correto. Estão de acordo? Então tá bom. Bom, como o projeto já foi motivo de ter sido colocado em pauta, nós já fizemos, inclusive com referência aos pareceres, há necessidade de... Não, podemos já votar direto ao projeto, então? Bom, então eu coloco o projeto... Discussão, eu queria colocar o projeto primeiro em discussão. A lei orçamentária do projeto número 060/2014. Então eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Oi?
Não, esse é outro projeto. Esse é outro projeto. Não, esse é outro. Esse é outro, vereador. É outro, vereador. É outro. Você faz as devidas correções depois, então, né? Se for o caso. Então, vamos lá, então. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos, então, ao projeto de lei do Executivo número 71/2014, que dispõe sobre alterações dos dispositivos da Leis Financeiras 3.175, de 4 de dezembro de 2013, a 3.109, de 5 de julho de 2013, e 3.175, de 1º de julho de 2014, do município de Viradouro e da outras providências. Eu quero dizer aos nobres colegas que o projeto possui um pedido para tramitar em regime de urgência especial, e eu coloco o pedido em votação. Então, eu fiz uma solicitação, vereador, junto à contadora da prefeitura, e em virtude dos trabalhos no final desse ano, ela, infelizmente, ficou impossibilitada de fazer as suas solicitações. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Nós temos um projeto de 100 e tantas páginas para ler 48 horas. Eu não
Bom, o projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da justificativa. A ementa não há necessidade, que já foi lida. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a esta conceituada Casa de Leis para apreciação dos nobres edis o presente projeto de lei que altera os anexos constantes da Lei Municipal número 3.133, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município relativamente aos exercícios de 2014 e 2017. Concomitantemente, também se estabelece autorização para se proceder às alterações nas leis de diretriz orçamentária 3.109, de 5 de julho de 2013, vigente no exercício de 2014, e número 3.175, de 1º de julho de 2014, aprovada para viger no exercício de 2015. Ressalto que, em razão da elaboração dos estudos e projeções relativos ao orçamento de 2015, fez-se imperiosas algumas adequações na PPA 2014 de 2017, bem como na LDO de 2015, visando garantir-se a plena compatibilidade entre as leis orçamentárias, PPA, LDA e a LOA, conforme preconiza o inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição da República. De igual modo, se fizeram necessárias algumas alterações na LDO de 2014. As modificações ora introduzidas através dos anexos foram motivadas em especial pelas alterações advindas de fatos supervenientes ou fatores preexistentes, porém não mensuráveis à época da remessa, alusivo ao projeto de lei, não se tratando de falha no planejamento orçamentário. Na certeza de contar com pronto apoio dos membros dessa egrégia edilidade, renovo a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assim sendo, encaminhamos a presente matéria, para a qual solicitamos a honrosa apreciação e o costumeiro apoio desta atuante colém da Casa de Leis, em regime de urgência especial, em sessão extraordinária. Viradouro, 11 de dezembro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Solicito a primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Só de estudar o parecer jurídico, né? Tem parecer da assessoria jurídica aqui falando que o projeto está apto para tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação. Dá um parecer favorável a contador, porque não teve tempo de analisar. Não houve, não tem, nem tempo necessário, mas dá um parecer favorável. Tendo em vista o trabalho, o comprometimento do trabalho do outro. Vereador Ailton, favorável. Julimar, Finanças e Orçamentos. Fabiana, favorável também. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel Brandão, com a palavra. Senhor presidente, eu venho à tribuna até de uma certa forma constrangido nesse momento. Porque parece que, a grosso modo, que o Manuel Brandão quer atravancar as coisas. Mas eu desafio que alguém tenha analisado de maneira, eu diria, da maneira que necessita, todas estas folhas em 48 horas. Que é impossível. Principalmente por se tratar de questões contábeis, que tem aí cálculos matemáticos às vezes complexos, para quem não está todo dia trabalhando com isso. Então, chega um projeto dessa natureza em mãos,
para analisar em 48 horas, e ainda a justificativa, me desculpe, mas de certo modo falha, fica difícil. Fica difícil de votar dessa forma. E a Câmara se vê obrigada a votar, porque a coisa vem de última hora, e no próximo ano nós podemos ter uma situação pendente e inconveniente para o trabalho na Prefeitura. Mas nós não podemos aceitar também que esta casa fique aí como se fosse corpo de bombeiros, aí para apagar incêndio. Nós não podemos trabalhar dessa natureza. Então eu gostaria de lembrar que na manhã de hoje, e já muito cedo, liguei aqui, eu não lembro que horário, e pedi aos funcionários Lucas e Valéria que verificassem um e-mail que eu enviei durante a madrugada, foi o tempo que me restou para ler alguma coisa do projeto, em que pedia a intercessão do nobre presidente para que fossem feitas as seguintes diligências. Aqui escrevo eu no documento que deve ter chegado a vossas mãos. O PL 071/2014, contando com seus anexos, é excessivamente extenso e, por sua natureza, é altamente complexo. Agrava-se a situação o fato de nos ter sido concedidas apenas 48 horas para o seu estudo, lembrando a existência de outros 2 para serem estudados no mesmo período. Não fosse isso, e aí a ligação feita para o Departamento Jurídico da Prefeitura traz uma resposta parecida com o meu pensamento, eu coloco aqui. Não fosse isso, 48 horas, várias folhas, dificuldade no tipo do projeto, talvez a análise mais apurada do mesmo dirimisse as questões que apresenta Vossa Excelência. Todavia, sendo a realidade a que é, recorri à justificativa do projeto como recurso para entendê-lo. Nela, não encontrando explicações satisfatórias, submeto a essa presidência as seguintes questões. Primeiro, quais as reais necessidades do projeto? No 4º parágrafo da justificativa, podemos ler: as modificações introduzidas através dos anexos foram motivadas, em especial, pelas alterações advindas de fatos supervenientes ou fatores preexistentes, porém não mensuráveis à época do envio dos alusivos projetos de lei. Aqui, então, se desdobra a questão em 3 partes. A. Quais eram os fatores preexistentes não mensuráveis à época? Vossa Excelência deu um exemplo. Nosso orçamento tinha uma determinada verba para a compra de um veículo. Depois, a mesa decidiu que não compraria o veículo, mas que faria reforma. Então, se fez uma adequação. Mas nós sabemos o que era. Era um veículo, virou reforma. As coisas vêm da prefeitura e não se tem como saber o que era, o que foi. Que transparência que é essa? Falamos tanto de transparência, não tem transparência, mas nem da casa do executivo para o legislativo. Eu tenho que lamentar. E peço que o que estou falando agora entre na íntegra para a ata dessa sessão. Porque não é possível que nós brinquemos de aprovar lei nessa casa, sem subsídios, sem tempo para análise. Então, aí, primeiro, quais eram os fatos que na época não dava para entender? Segundo, quais eram os fatores pré-existentes não mensuráveis? Ou melhor, desculpa, esse é o primeiro. Segundo, quais são os fatos supervenientes? O que veio depois? O que aconteceu de novo? Precisa saber. Talvez a análise dessas 100 e tantas páginas me responda isso. Mas em 48 horas não é possível ser feito. E terceiro, se estes foram, lá na leitura que a nobre vereadora Fabiana acabou de fazer, dizia que foram motivados em especial por tal. Em especial. Então, quando eu falo que foram motivados em especial, que outros fatores também motivaram o envio do projeto de lei à Casa Legislativa? Então, essa casa merece melhores explicações. Essa casa precisa saber o que está votando. Nós não podemos votar às escuras. E eu tenho visto projetos e projetos que, para mim, estão às escuras. Desculpem
não ter essa capacidade intelectual de compreender tudo isso em 48 horas, mediante as justificativas que não trazem explicações satisfatórias. Tais mudanças, pergunto eu aqui, tais mudanças não seriam necessárias simplesmente para contemplar o aumento do FPM, concedido pela Emenda Constitucional 84, recentemente aprovada no Congresso Nacional? Se assim for, e tendo em vista que as mudanças são válidas a partir de 2015, por que mudar a LOA de 2014? No pôr do sol desse exercício. Então, as coisas, me desculpem, que eu não estou aqui levantando suspeitas. Não é isso. É que nós precisamos saber por que votamos. Não dá para votar sem saber por que votei. Hoje eu vou votar num projeto, porque eu não quero comprometer o próximo ano, levando ainda em consideração que o nobre vereador Lindóia nos alertou, talvez não tenhamos quórum para as próximas sessões extraordinárias, e aí estaremos, de certa forma, prejudicando o andar do município. Eu não vou assumir essa bronca, mas lamento que o envio tenha sido feito desta maneira, e que a gente agora, quando o exercício de 2014 já está para terminar, nós temos mais quantos dias? Alguns dias. Eu vou mexer na Lei Orçamentária Anual de 2014. Eu não tenho nenhuma dúvida da necessidade de se mexer no plano plurianual, porque ele se estende até 2017. Ora, 2015 está incluso. Então, se 2015 está incluso, até para recepcionar a PEC 84, já se justifica. Agora, eu não consigo justificar, e se me perguntarem ali na rua, eu não sei o que responder. Como é que se muda o orçamento de 2014? Então, fica essa reclamação que eu pediria mais uma vez, que entrasse na íntegra para a ata dessa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Luiz Geraldo Cardoso, quer fazer uso da palavra? Por favor. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, pessoal do auditório e os internautas. Eu daria uma sugestão para essa situação, para a nova presidência, porque o atual já ficou praticamente inviável. Eu, nessa mesma tribuna, eu não me lembro, foi no mandato do prefeito anterior, eu sugeri, quando aconteceu inclusive casos como esse, projetos de grande monta, de grande extensão, e que é difícil, inclusive, a qualquer um de nós, por mais inteligente, por mais que você pesquise, por mais que você estude, você ter uma análise 100% da situação. Então, qual a ideia que eu daria para o presidente? Fazer uma reunião antes com os vereadores, mas não só com os vereadores. Nesse caso, o que se exige? Exige pessoa técnica em contabilidade, em economia. Então, pegar as pessoas nesse segmento, que ela vai dar alguma luz para a gente. No caso, a contadora da prefeitura, ou outra pessoa da contabilidade, pode ser nem sessão normal, pode ser uma reunião entre todos os vereadores, para que, quando vem, inclusive, para a sessão, já vem, inclusive, o projeto muito mais detalhado, muito mais entendido, muito mais complexo daquela realidade do que vai estar votando. Eu acho que, inclusive, teve dificuldade, é difícil, quem já passou pelo Executivo, é muita coisa, é muita papelada, e depende também muito de funcionário, muitas vezes aí o funcionário deixa de fazer, manda em cima, o presidente da casa aqui também fica numa situação difícil, que o prazo dele é curto também para estar mandando, porque o correto teria que ter mandado já antes para a Comissão de Redação e Justiça, concedendo-lhe o prazo de 8 dias, foi mandando para outra comissão, pegando o parecer jurídico da casa, para depois estarmos aqui debatendo sobre isso. Mas antes eu solicitaria que fosse feito o convite para que viesse aqui à casa, e não só, inclusive, nesse caso, convidar de vez em quando, chamar o fiscal geral aqui para dar alguma explicação para a população do que está acontecendo, chamar a secretária de saúde,
Porque muitas vezes a gente critica, mas muitas vezes também a gente tem que estar elogiando que muito serviço, que nem eu tenho acompanhado o serviço da atual secretária de Saúde, ela tem feito um trabalho que está me surpreendendo. Quando eu fiquei sabendo da designação dela, eu pensei, mas é difícil para ela tocar. E eu estou vendo, que eu estou dentro da área de saúde, acompanhando, e eu tenho visto ela fazendo um trabalho muito bem feito, muito dedicado. Acompanhei ela por algumas reuniões que tivemos junto em Barretos. Então é importante. E é importante também que a nova presidente, convide, não só ela, como as demais pessoas, trocam ideia entre todos os vereadores, para que venha aqui na casa, dar alguma informação, esclarecimento do ocorrido, do que pode estar ocorrendo, do que tem projeção para frente. Você vê, nós estamos iniciando o ano, estamos em período de chuva, até agora não foi feito aquele serviço da dengue. Mas, por outro lado, nós temos que parabenizar o prefeito e o fiscal, os funcionários, é o serviço de poda que está sendo feito. Isso está melhorando muito, está melhorando a claridade. Eu daria mais uma sugestão aqui ainda, que eu conversei hoje com o fiscal, por coincidência estava podando as árvores em frente à minha casa, para que abaixasse, presta atenção vocês nas iluminações, principalmente na avenida, se abaixar 1,5 metro o poste, não é o poste, perdão, o braço de luz, não vai atrapalhar o trânsito e vai melhorar muito a claridade. O viradouro vai ser muito mais claro do que já é hoje. E, então, nesse ponto, como eu falo também, eu dou parecer favorável, eu sei que da necessidade, que se não aprovar, inclusive, pelo que o meu entendimento, o presidente tem que fazer convocação todos os dias, até que seja aprovado, tem que aprovar até o final deste ano. E enquanto não aprova, inclusive, não pode nem sair de recesso. Essa é a grande realidade. Então, não é por esse detalhe também que nós vamos aprovar dessa forma, mas é a situação que está aí, é um volume muito grande, mas, como foi colocado aqui pela Fabiana, que ligou para o jurídico, tem os anexos. Só que, mesmo a gente olhando os anexos, é só quem entende contabilidade e economia para poder dar aquelas explicações. Eu tive uma dúvida ali em 2, 3 itens também. Mas eu vou tentar me informar melhor, mesmo após aprovado. Agora, com relação, como colocou o nosso colega Manuel Brandão aqui, colocou muito bem, da PEC que vai aumentar. O município, a partir de 2015, terá uma arrecadação só de FPM em torno de R$300 mil a mais do que está previsto. Isso vai melhorar e muito para o município. Para 2015, para 2016, mais 1%. Então, é em torno de R$600 mil para 2016. Então, vai ter como estar vindo. Mas também eu estava olhando ali, eu vi um decreto já do prefeito, a preocupação do prefeito, já concedendo 6% de aumento a todos os funcionários, que é o mês para poder estar sendo concedido. E, pela explicação que eu entendi ali, caso o índice for maior que 6%, será enviado um projeto para casa, com efeito retroativo, concedendo aquela diferença para que o funcionário não fique o salário defasado. Então, nesse ponto, parabenizo a administração nesse sentido, da preocupação com os funcionários. Que isso não é uma reivindicação só do Lindóia, e sim de todos os vereadores lutando pelo melhor salário aos funcionários. Obrigado. Obrigado, Lindóia. A palavra continua em discussão. Bom, eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. E o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei do Executivo, número 72/2014, que altera o artigo 1º da Lei Municipal, número 3.181, de 1º de agosto de 2014, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos do diretor de escola. Eu passo à primeira secretária, que faça a leitura da justificativa, assim como os pareceres. Desculpa, só um minutinho. Novo vereador, eu peço perdão, porque o projeto também possui um pedido para tramitar em regime de urgência. E eu preciso colocar o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. E com a solicitação do vereador Manuel Brandão, a dispensa da justificativa, correto, vereador? É isso?
Então tá bom, retira a justificativa, por favor. Então tá, o artigo 40. Os profissionais de educação de suporte pedagógico, exceto os ocupantes do cargo de coordenador pedagógico, terão uma jornada de 40 horas semanais destinadas ao cumprimento de suas atividades específicas, em conformidade com o disposto nesta lei complementar. Tem a parecer da assessoria jurídica aqui favorável. Estado de Justiça e Redação favorável. Finanças e Orçamento também tem. Favorável também. Coloca o projeto em discussão. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Senhor presidente, eu apenas gostaria de fazer uma observação, a qual pediria também que ficasse constando em ata, mas abro aqui um parêntese para, em respeito ao Leandro, que pediu aí uma leitura, a professora Keila e tal. O projeto trata dos diretores de escola. Nós votamos um projeto anterior que não fixava a carga horária. Então, agora, um erro passou aqui, nós não vimos, não fixava a carga horária, e agora está vindo apenas para fixar a carga horária. É relativamente simples, necessário, quero deixar aqui, exatamente, e quero deixar aqui já o meu parecer de voto favorável, mas que fique registrado em ata, que assim como esse projeto vem para tratar da carga horária, esquece o executivo de igualar o salário dos diretores de escola ao salário dos demais diretores. Eu quero lamentar que o ano esteja terminando e que tantas vezes eu tenho falado nessa tribuna e que não tenha sido ouvido. Então, lamento profundamente. Nós estamos na iminência de um concurso público que provavelmente terá o cargo de diretor de escola. E nós continuamos com o diretor de escola recebendo menos que os demais diretores. E um agravante, que eu gostaria que todos pensassem nisso. Os demais diretores carregarão consigo, incorporado em seus salários, as vantagens que hoje percebem, enquanto os diretores de escolas não carregam isso. Estão sendo injustiçados. Gostaria que constasse em ata. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos ao projeto de lei complementar número 003 de 2014, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 10 de 13 de janeiro de 2005, que trata do regime próprio de previdência social do município de Viradouro e adota outras providências. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa, assim como os pareceres que acompanham o projeto. Tá, desculpa, mais uma vez. Realmente o projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial e eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Pediu a leitura do quê? Justificativa. Senhores vereadores, cumpre-me, através do presente, encaminhar a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei complementar 3 de 2014, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 10, de 13 de janeiro de 2010, que versa sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Viradouro, Estado de São Paulo, e da outras providências, para a devida apreciação e deliberação do soberano plenário deste Parlamento. A presente minuta vem adequar à lei previdenciária as disposições da nota explicativa número 3 de 2014, emitida pela Secretaria de Previdência Social, assim como os apontamentos efetuados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Visa ainda gratificar os membros do Conselho que buscam informações e certificados
para a atualização da matéria previdenciária e financeira, a fim de que possam otimizar a administração do INPREV, de modo a aplicar os recursos e a legislação previdenciários da melhor forma para todos os segurados do INPREV. O fato é que o Instituto Municipal de Previdência de Viradouro possui considerável capital financeiro que demanda gestão especializada, haja vista a complexidade e variantes possibilidades, aplicações existentes no mercado brasileiro financeiro e de capitais. Sendo essa também uma realidade para inúmeros institutos previdenciários do país, o Ministério da Previdência Social expediu regras de aplicações melhores, adequadas às realidades dos regimes próprios, exigindo a certificação especializada dos responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS, artigo 2º da Portaria 519 de 2011, trazendo essa normativa à exigência ainda do Comitê de Investimentos do artigo 3º. Sendo este comitê participante direto do processo decisório e quanto à formulação e execução da política de investimentos, devendo ter em sua maioria a mesma certificação do responsável direto pela gestão dos recursos. Artigo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar junto ao SPS que o responsável pela gestão dos recursos de seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a esta portaria. Artigo 3º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a SPS que seus RPPS mantém comitê de investimentos participantes do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos. Parágrafo 1º. E. Previsão de composição e forma de representatividade, sendo exigível a certificação de que trata o artigo 2º desta portaria para a maioria dos seus membros até 31 de julho de 2014. A certificação exigida pelo Ministério da Previdência Social só pode ser alcançada diante da preparação adequada dos envolvidos na gestão dos recursos financeiros do regime próprio de previdência municipal, o que depende da motivação e dedicação, não exclusiva, pois todos já participam de outras rotinas e atribuições dentro do serviço público municipal. Ressalto que foi elaborado o incluso estudo de impacto orçamentário e financeiro, o qual apresentou o resultado indicando a possibilidade das referidas concessões de gratificações. Devido à importância denotada por esta matéria, requeiro nos termos de regimento interno desta Casa que a sua tramitação se dê em regime de urgência especial para que o INPREV tenha a possibilidade de regularizar situações já no início do próximo exercício, especialmente no que diz respeito à certificação exigida pela linha E do parágrafo 1º do artigo 3º, conforme citado anteriormente. Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Tem um anexo aqui do impacto financeiro. Já foi entregue? Não, é outra coisa. Aí, pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação, favorável. Finanças e Orçamento, favorável. Coloque o projeto de discussão. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Senhor presidente, tal qual o projeto 71, esse também é um projeto de alta complexidade. É pequeno, não é extenso quanto o outro, mas é um projeto de altíssima complexidade. E eu enviei também a esta Casa pedido de informações sobre esse projeto. Primeiro, eu achei um pouco estranho que o projeto trate de dois temas aparentemente disjuntos. Primeiro, ele trata do reajuste
de algumas aposentadorias. E depois ele trata como é que eu posso dizer? Da gratificação, obrigado, da gratificação a membros do Comitê de Investimentos e a membros do Conselho Municipal de Previdência. São coisas que eu achei, assim, difusas, mas que, ao fim das contas, deve fazer parte da lei número 10, que é a lei de criação do Imprev. Gostaria, mais uma vez, e aqui eu posso amenizar essa crítica, mas lembrar que a lei número 10, citada no projeto, não veio em anexo. E pior, não se encontra disponível no site da Câmara. Então ficou difícil. Eu estou alterando uma lei que eu só conheço a alteração, mas eu não conheço a lei original. É outro problema sério. Mas, na tarde de hoje, recebi com bastante alegria uma ligação do Cristiano, que com a sua competência, que lhe é peculiar, conseguiu dirimir todas as dúvidas existentes sobre o assunto, diferente do outro projeto. Então, é necessário que outros funcionários se espelhem nesse moço, que tem toda a boa vontade e competência para nos oferecer as explicações necessárias. Demonstrou boa vontade e conhecimento, e eu quero aqui deixar registrado nessa casa os meus parabéns ao senhor Cristiano Monteiro pela competência, pela capacidade com que hoje conseguiu dirimir as dúvidas que possuía. Mas eu gostaria de lembrar algumas coisas aqui aos colegas. Primeiro, com relação às aposentadorias, o aumento os benefícios desses artigos 31, 32, 33, 34, 44, 53 da lei número 10, ele pede aqui na lei uma autorização para reajuste. Procurando entender melhor isso, eu li a nota explicativa número 3, 2014, do Ministério da Previdência Social. E lá eu encontrei uma citação do item 8, subitem 8.1 e 8.2 do anexo da portaria 402 de 2008 do Ministério da Previdência Social, que dizia que esse reajuste que aqui hoje se pede em lei para o Imprev deveria estar acontecendo desde janeiro de 2008. De janeiro de 2008 até 2011 tinha uma regra. De 2011 até os dias atuais tinha outra regra. E isso me preocupou. Ora, como que nós estamos pedindo agora para fazer esse reajuste, e o reajuste já deveria estar acontecendo? E aí vem o Cristiano com toda a sua competência e explica: fizemos desde o momento, desde 2008, de acordo com o RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e não pelo regime particular, né? Pelo regime próprio, mas pelo regime geral, fizemos desde 2008, conforme manda a lei. Ocorre que a lei federal tem um questionamento no seu artigo 15, que está sendo questionado pelo Supremo Tribunal Federal, e nesse momento não há amparo legal para continuar fazendo este reajuste. De tal maneira que, além de prejudicar os beneficiários, também poderia trazer problemas futuros para que o próprio Imprev pudesse ressarcir a todos de uma única vez. Para se prevenir, enquanto a discussão da lei federal que amparava a ação está sendo feita no Supremo, é que o Imprev pede essa lei com relação aos aposentados. Então, ficou entendido, maravilha. A segunda parte é a que trata da gratificação para as pessoas que compõem o Comitê de Investimentos e também para os membros do Conselho Municipal de Previdência. Primeiro momento, eu cheguei a pensar o seguinte: por que o membro do Conselho Municipal de Previdência tem que ter gratificação se os membros de outros conselhos municipais não possuem gratificação? Esse foi o primeiro pensamento. Eu não posso negar. E aí, eu fui buscar a leitura dos documentos do Ministério da Previdência Social. E eu entendi
o tamanho da responsabilidade dessas pessoas. O quanto elas poderão ajudar ao município, cuidando daquilo que é mais importante para o ser humano, que é a sua condição de ter uma vida digna quando já está cansado e não pode mais trabalhar. Então, passei a concordar com esse ponto. Mas ficaram ainda algumas dúvidas que foram dirimidas pelo Cristiano, mais uma vez citando o Cristiano aqui. Que seriam as seguintes. Ora, para a pessoa receber essa gratificação de 200 ou 400 reais, ele precisa ter a certificação do Ambima CPA 10. Fui atrás para ver que bicho que era esse, e a coisa não é fácil. Eu até preciso fazer também, porque é um negócio interessante. Muito embora eu não terei 200 nem 400 reais. Mas eu gostaria de fazer, porque é algo interessante e me parece dificílimo, pelo que eu dei uma olhada assim, muito rápido. Mas me preocupou o fato de que você faz um curso agora e passa a receber constantemente. Mas eu não precisaria fazer um outro curso depois? E aí me veio a resposta do diretor do Emprev dizendo, não, a gratificação será válida pelo tempo em que for válido o certificado. E o certificado tem uma validade, me parece, aí de 3 anos. Certo? Depois você tem que... Eu não gosto de precisar reciclar, que reciclar é coisa de lixo. Mas você tem que continuar se aprimorando. Tá? Então, eu acho apenas que merecia uma emenda no artigo 27A, no parágrafo 1º, onde fala: a gratificação de que trata o caput será concedida somente a partir do momento em que for apresentado o certificado de aprovação do Ambima CPA 10. Aí, continuaria dizendo, e pelo tempo de validade do certificado, podendo o mesmo ser renovado constantemente. Como eu não apresentei a emenda, eu deixaria como sugestão para que no próximo ano a gente faça um projetinho e acrescente esses dados. Tá? Para que a pessoa saiba que ela não pode acomodar. Porque se você puser 400 reais hoje, todo mundo fica feliz. Mas daqui a um tempo acomodou, ficou quietinho. Então é necessário que se tenha sempre um incentivo. Você recebe agora, mas para você tê-lo continuadamente, você precisa estudar continuadamente. Tá? Eu acho válido, é importante, mas eu gostaria, nobre presidente, que no seu mandato, já no início, nós fizéssemos um projeto de lei, convido os colegas para apresentarmos juntos, acrescentando isso, que você vai receber enquanto durar a validade do seu certificado, e não para sempre. Outra coisa importantíssima está no parágrafo 2º do artigo 27A, aliás, no artigo 3º, acrescentando o 27A, dizendo o seguinte: a gratificação de que trata o caput não será incorporada à remuneração do servidor. Isso eu acho de suma importância. Eu não posso incorporar vantagens ao salário de determinados servidores, vantagens estas que existem hoje porque o seu serviço exige determinadas ações. Por exemplo, tem um acréscimo salarial, uma vantagem tal, para aquele que tem que ficar 24 horas de plantão, ou seja, o tempo inteiro ele tem que ser chamado. Ora, é mais do que justo. Mas quando ele deixar o cargo, ele tem que deixar de receber a vantagem. Mas aqui nós temos vários casos que carregam as vantagens. E repito, diretores de escola não levam, os demais diretores levam. Então, há coisas aí para a gente pensar. São desafios a serem pensados. Mas eu quero, mais uma vez, deixar registrado nos anais dessa casa o meu profundo respeito pelo presidente do Emprev, senhor Cristiano. Pela sua capacidade, pela sua dedicação e pela paciência de explicar aquilo que a gente pergunta. Por fim, eu destaco que a minha maior dúvida era a seguinte: por qual motivo nós temos em anexo o impacto financeiro das gratificações, que com certeza é bem menor do que do reajuste das aposentadorias, e não temos o reajuste das aposentadorias? A explicação é óbvia. O reajuste já vem sendo dado, então já está provisionado, já está previsto nas receitas orçamentárias do Emprev. Muito obrigado. A palavra continua em discussão. Vereador Lindóia com a palavra.
Ele tá ultrapassando o prazo regimental. Mas não tem problema, a explicação foi válida. Veja só, senhores, na justificativa, dá para perceber aqui, tranquilamente, que o parágrafo 1º do artigo 3º não foi mexido, ele ficou normal. Na letra E, previsão de composição e forma de representatividade, sendo exigível a certificação de que trata o artigo 2º dessa portaria, para a maioria dos seus membros até 31 de julho de 2014. Então, essa exigência tem que ser cobrada do município e depois até nós podemos pedir para que ele esteja passando, porque nós estamos aprovando, mas nós não estamos de posse dessa documentação. Mas vê lá no final que dá para entender bem. O prefeito pede, com a devida importância denotada por esta matéria, requeiro nos termos do regimento interno desta casa que sua tramitação se dê em regime de urgência especial, para que o INPREV tenha a possibilidade de regularizar situações já no início do próximo exercício, especialmente no que diz respeito à certificação exigida pela linha E do parágrafo 1º do artigo 3º. Então, veja só, então é para poder estar regularizando já desde o começo do ano. Então, isso é importante estar regularizando a situação. E se você for lá onde é que está que ele mostra o impacto e os valores, veja só, no Conselho Fiscal são 3 elementos, no Conselho Administrativo são 6 elementos, no Comitê Financeiro são 7 elementos. Eu cito um exemplo de caixa de banco. Todo caixa de banco, ele tem um extra, pelo risco de que ele tenha mais, de estar conduzindo dinheiro, de voltar algum troco, alguma coisa toda, ele tem eu não me lembro o percentual que é de porcentagem, mas eu me recordo direitinho, inclusive na época da prefeitura, também, quem me lidava com essa parte tinha essa vantagem. E eu tive a curiosidade de pegar o celular ali na calculadora e fazer o seguinte, se verificarmos aqui que na somatória são 16 funcionários, se você analisar aqui que no total do ano é R$ 55.200, se dividirmos por 365 dias, que é o ano, o município vai ter um custo com esses funcionários que dedicam, como todos os outros também dedicam, mas uma responsabilidade maior em cima do uso do dinheiro do INPREV, uma despesa de R$ 151,23, que se você dividir por 16 funcionários, representa R$ 9,45. Então, se analisar, é até pouco pelo tamanho da responsabilidade a mais que eles têm. Então, é isso que eu queria só estar explicando. Obrigado. Obrigado, vereador Lindóia. A palavra continua a discussão. Eu só quero complementar aqui e fazer minhas palavras do vereador Manuel no que diz respeito ao funcionário Cristiano, não menosprezando todos os outros funcionários que ocupam cargos na Prefeitura Municipal, e sou suspeito até para falar do Cristiano também, porque realmente o que o Manuel disse aqui é uma pura realidade. O funcionário Cristiano é de uma capacidade, uma competência muito grande. Quem dera a Prefeitura tivesse muitos outros funcionários com essa capacidade, até porque a gente tem visto aí os institutos de previdência dos outros municípios, os rombos que existem, e principalmente no que diz respeito a funcionários mesmo. A gente tem visto isso e o funcionário Cristiano é um exemplo de dedicação e trabalho. Eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Para finalizarmos aqui, eu tinha deixado para falar no fim, o vereador Lindóia também fez o comentário. Eu fiz chegar, de acordo com a solicitação do prefeito aí, a mesa dos vereadores, esse decreto de 4.688 aí, que dispõe sobre a reposição salarial dos funcionários. Já estão na mão de vocês. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais essa sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais esta sessão, onde pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrado mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos. Muito obrigado.